Estamos em live, no Instagram nessa câmera, no Facebook nessa outra câmera. Olá, pessoal. Oi, Hiroshi, tudo bem? Hoje o tema é sobre fobias e pânico. Esperando as pessoas entrarem aqui. Seja muito bem-vindo a essa live. Mais alguns minutos para começar. Eu estou aqui no Instagram nessa câmera, no Facebook nessa outra câmera. Ok. Oi, pessoal, seja bem-vindo. Oi, Maria, bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Ai, o Facebook tá difícil de saber as pessoas que estão entrando. Deixa eu ver onde que eu posso ver. Ai. Na outra live também não consegui ver as pessoas que estavam aqui no Facebook. Não sei. Então tá. Hoje é a nossa... Vamos ver. É a terceira live de uma série de 51 lives que eu comecei nesse mês de novembro. Serão 51 lives em 12 meses. Então, começou agora em novembro e só vai terminar em outubro do ano que vem. Todos os temas dessas lives serão temas de traumas, curas emocionais e desenvolvimento pessoal. Bem-vindo, Júnior. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em novembro eu já falei sobre ansiedade no dia 7, depressão a semana passada, dia 14, e hoje vou falar sobre fobias e pânico. A semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou falar sobre luto, encontrando paz em meio ao luto. As lives são toda segunda-feira, às 8 horas da noite do Brasil. 8 horas da noite do Brasil. Em dezembro, por exemplo, eu vou falar sobre como se livrar das crenças limitantes. Então, nós vamos fazer atividades. Algumas lives serão práticas. Umas mais teóricas e outras mais práticas. As crenças limitantes, por exemplo, tem que ser prática para você identificar. Varia muito de pessoa para pessoa. Crenças limitantes, encontrando suas crenças fortalecedoras, como desenvolver disciplina. E dia 26 de dezembro, perfeccionismo. Vou falar alguns temas, não vou conseguir falar todos porque são muitos, né? Uma folha para cada mês. Janeiro vai começar o ano com o pé direito. A primeira live será ser para ter, entender a real motivação que deve haver na nossa vida. Não é o que vamos conquistar, não é o material, mas é o que nós somos, o que nós nos tornamos. Ser para ter. Depois nós temos exercício prático de afirmações positivas. Se você nunca fez na vida, não percam. Começar o ano já mudando a mentalidade. Todas essas lives são para curas emocionais e para desenvolvimento pessoal. Para você se destravar e chegar onde você merece estar. Janeiro ainda, como lidar com abandono e rejeição. Janeiro 30, o poder do perdão. Tá? Então aí nós vamos falar sobre perdão, que é essencial. Muitas pessoas prosperam na vida e perdem tudo. Prosperam na vida e vêm na montanha russa da vida. Por quê? Por falta. Um dos motivos tem abandono e rejeição envolvido, mas um dos motivos também é falta de perdão. Então, a live de janeiro, ela tá assim para começar o ano, os temas para começar o ano da maneira correta. Fevereiro, vamos falar sobre ego, sobre culpa e mágoa. Culpa também a falta de perdão, culpa são emoções que nos limitam, que nos impedem de crescer na vida. Vamos falar sobre meditação, como desenvolver hábitos de meditação. Vamos falar também sobre autossabotagem. Muitas pessoas se autossabotam. Elas começam a fazer algo e elas param no meio do caminho, sem perceber que elas estão jogando contra elas mesmas. Março, vou parar aqui em março, hein? Porque são muitas. Março, nós vamos falar sobre propósito de vida, né? O que você faz de melhor? O que você veio para fazer neste mundo? Quando você encontra o seu propósito, você não se sente obrigado, a vida deixa de ser um fardo para você. E ainda que você trabalhe mais horas do que você trabalhava, por exemplo, no emprego fixo, você sente mais satisfação pessoal, porque você está fazendo aquilo que realmente você gosta e você sempre quis fazer. Março ainda nós vamos falar sobre aceitação, aceitar-se como é,
Diferente do seu pai, ou diferente da sua mãe, ou dos seus irmãos, cada um de nós somos únicos. Aceitação. Março, pontos fortes e pontos de melhoria. Você sabe no que você é bom? Você algum dia parou para fazer uma análise? Ou no que você pode melhorar? Todos nós temos pontos fortes e fracos. E vamos falar também em março de burnout. Burnout é também é também uma doença mental que dá um esgotamento físico e mental por excesso de trabalho. Diferente da ansiedade, que é pensar no futuro, da depressão, que é ou excesso de culpa, ou excesso de mágoa, ou pensar no passado, ou a depressão às vezes vem pelo luto. O burnout, ele é específico por excesso de trabalho. Então, tem muitas pessoas que acabam perdendo a saúde mental pelo excesso de trabalho, porque elas estão sempre correndo atrás da vida, correndo para ser melhor, para ganhar mais, para se desenvolver, mas o nosso corpo, a nossa mente tem um limite. Então é isso, estamos aí, que são 51 lives, tá bom? Vocês que estiverem aqui me acompanhando, todas as segunda-feiras, 8 da noite do horário do Brasil. E vocês podem compartilhar também para as pessoas que moram fora do Brasil. Aqui eu estou falando da Califórnia. Na Califórnia são 3 da tarde. Em Boston e Flórida são 6 da tarde. Portugal, eu tenho pessoas em todos esses países e estados, né? Portugal, o horário da live é 3 com 8, 11. 11 da noite, Portugal, 11 da noite. E Espanha, meia-noite. Então, se você, ainda que você conheça alguém que more fora do país, essa pessoa pode estar também participando dessas lives, tá bom? Se não der pra assistir ao vivo, pode assistir depois gravado e elas também podem tirar proveito desses temas. Então, vamos lá. O que vocês podem esperar dessas lives aí, né, que eu estou fazendo? Essa é a terceira ainda, de 51. Esperar obter muito conhecimento. Mas não conhecimento da escola ou de trabalho, é autoconhecimento, conhecimento sobre si próprio. É o conhecimento mais importante que nós devemos adquirir na vida, E quando a gente nasce, a gente vai para uma creche, a gente vai evoluindo, vai para uma primeira série, segunda série, vai para a escola, para o ginásio, para o segundo grau. Alguns vão para a faculdade, a gente está sempre em busca de conhecimento, mas conhecimento para o trabalho, conhecimento para ganhar dinheiro, conhecimento para outros fins. E a gente não foi ensinado, em algumas lives atrás eu já falei, a gente não foi ensinado a controlar as nossas emoções. Eu acho que eu falei isso na live de inteligência emocional, tá salvo lá. Se você perdeu alguma live minha, de algum tema que eu já falei aqui, você pode ir lá no meu perfil do Instagram, e você vai ver os destaques. O Instagram é @nicknobrega, sem acento, né? Nick Nobrega. Nos destaques tem lives. Todas as lives que eu estou fazendo no Instagram eu estou deixando lá. Então, se você perdeu a live de ansiedade, de depressão ou de inteligência emocional, porque no fundo, tudo isso é inteligência emocional. Quando a gente se conhece e sabe como a gente funciona, a gente trata de evitar danos maiores à nossa vida. Basicamente isso. Então, qual é a relação então que existe entre medo, fobia e ansiedade? Vou falar aqui pra vocês, porque estão relacionados, mas para falar hoje de fobia e pânico, eu acho importante conceituar a relação entre medo, fobia e ansiedade. O medo é uma emoção natural do ser humano. Não existe ser humano sem medo, a menos que ele tenha uma psicopatia, uma doença assim que o cérebro dele não reage como o das outras pessoas. Mas o medo, ele é natural do ser humano, tá? Então o medo não é o problema, número 1. O medo não é um problema da nossa vida. Assim como a ansiedade também não, como eu falei na live da ansiedade. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia cruzar uma rua, uma avenida movimentada com carros passando. Olha só. A gente ia enfiar a mão em qualquer lugar perigoso, numa faca, a gente ia ter medo de se cortar. Então, o medo nos protege, tá? O medo, ele é
natural e necessário, faz parte da sobrevivência humana. A ansiedade, como nós falamos, a ansiedade também é uma reação natural do nosso organismo. Tem ansiedade boa, sabe? Esperando aquele momento, eu tô esperando segunda-feira tem a live, eu tenho que preparar isso. Tem a ansiedade nos ajuda a nos preparar melhor para aquele momento, a minha formatura, o casamento, o nascimento dos filhos. Então são momentos assim especiais da nossa vida e que a ansiedade faz parte. Não tem como uma grávida não ficar ansiosa de ver o filho. Não tem como a gente não ficar ansioso numa formatura de faculdade. A gente não consegue controlar. Mas o excesso, certo? O excesso de ansiedade é o que nos paralisa, o que vai nos trazer danos para nossa vida. O pensar demais no que vai acontecer, nas hipóteses, no futuro, em coisas que não se concretizam. A fobia, ela é mais ou menos isso. A fobia, ela é um distúrbio de ansiedade, ela é um tipo de ansiedade. Então tem aquela ansiedade da pessoa que fica balançando as pernas, da pessoa que não tem paciência, de esperar ou por outros falarem ou esperar a sua vez. A pessoa que rói as unhas, como eu citei que eu roí unhas por muitos anos. Meu filho mais velho ainda rói unhas, o mais novo está em indução de tratamento, estou fazendo com ele, para ele parar de roer unhas. Ele tem 6 anos de idade, meu filho mais novo. Então, isso tem a ver com ansiedade. E a fobia também porque ainda que você vivenciou um momento na vida, assim, foi pontual, o medo de dirigir, você pegou o carro e aconteceu algo inesperado, ou medo de barata, é muito normal, né? As pessoas têm muito medo de barata, medo de fobia de cachorro, de barata, de aranha. Pode ter acontecido um único fato na sua vida, um único fato, um fato isolado. E aquilo gerou como se fosse um choque. Pensa num choque dentro da sua mente e te bloqueou para aquela situação, para aquele objeto ou para aquela situação específica, né? E aí é onde entra porque a fobia é uma ansiedade, é um transtorno de ansiedade. Porque você começa a imaginar que todas as vezes que você se aproximar daquele bicho, ou daquela circunstância, daquele fato que aconteceu na sua vida, aquela situação vai se repetir. Então, a fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Ela está sendo criada pelo nosso cérebro. E mais do que o cérebro, a fobia também tem sintomas físicos, né? A pessoa começa a tremer, a pessoa começa a suar frio, a pessoa dá mal-estar, dá vários... Até vamos ver aqui alguns sintomas, né? Sintomas físicos, por exemplo, desespero, dor no peito, dor de barriga, dor de estômago, medo descontrolado, ansiedade excessiva, dificuldade de raciocínio, palidez. A pessoa... ela perde a razão. A pessoa perde a razão do tamanho do medo dela. Bem-vindo, Edinho. Estamos falando sobre fobia e pânico. A pessoa perde a razão. A gente fala tremores das mãos e dos pés. Necessidade irracional de fuga. Por que irracional? Porque ainda que ela viveu em algum momento da vida dela uma situação traumática, não quer dizer que a próxima vez que ela tiver aquela mesma situação vai acontecer os mesmos sintomas. Então, ela se desespera por antecipação e é um medo irracional, porque são só possibilidades, né? E aí onde a fobia é tratada como um distúrbio emocional, mas tem como tratar. Eu já falei aqui sobre a gente passar numa rua movimentada. Olha, por exemplo, como que a fobia é um medo irracional e... como que fala? Existem poucas chances de acontecer, um risco que é praticamente nulo. Por exemplo, falar em público. Existem pessoas que têm fobia de falar em público, que elas entram em pânico, elas passam mal por falar em público. É racional esse medo? Não. Aí a pessoa fala assim, porque eu tô sentindo, mas é emocional. Porque olha só, existe algum medo real de que essa pessoa tenha um mal súbito e passe dessa vida para outra? Por exemplo, um risco de vida? Existe um risco de vida falar em público? Não. Então aí que a gente vê
o quanto que a fobia é um medo descontrolado. Descontrolado. Agora, olha, por exemplo, medo do mar. Medo do mar, pânico, né? De água, de nadar, do mar. É racional? Não, porque milhares de pessoas nadam no mar, na piscina, em qualquer lugar. Milhares de pessoas, e isso é normal, como tomar banho. Agora, um medo de tubarão já é um medo normal, racional. Porque o tubarão, de fato, ele mata pessoas. Ele mata. Então, esse é um medo racional. Entendem? Então, é nesse sentido que a gente consegue relacionar quando é uma fobia e quando é um medo comum do nosso organismo mesmo, da nossa essência, né, de ser humano. Quando foge ao controle, é fobia, tá? Por exemplo, eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava de empregada doméstica e a minha patroa, na época ela era odontologista, ela tinha pânico de barata. E eu achava aquilo um absurdo, né? Porque a maioria das pessoas não tem medo de barata, né? E eu não conseguia entender, imagina. Eu achava que esse era um exagero. Ela chegou a parar numa avenida, e ela é conhecida na cidade pequena, na cidade de Paraíso do Norte. Cidade pequena, e ela era bem conhecida na cidade. E olha como a fobia é um medo descontrolado. Ela parou no meio da avenida e saiu do carro e deixou aquela porta aberta, deixou o carro no meio da avenida e saiu. Ela viu uma barata dentro do carro dela. Naquela época, pra vocês terem uma ideia, o Gol era um Gol quadrado que ela tinha. 96. A rica tinha Gol quadrado, eu tinha uma bicicleta. Então, mas ela deixou. Então, todo mundo ficou sabendo, né? Aquela coisa, cidade pequena, todo mundo deve ter contado pra todo mundo. Mas é um medo irracional. A pessoa perde a noção. Pra ela vai morrer. Aquilo ali é como se fosse comparado com a morte, com um perigo de morte. A fobia, ela toma conta da mente, do emocional da pessoa. O emocional toma conta de todo o ser. Essa é a verdade. Esse é o resumo, tá? A pessoa não pensa mais racionalmente. Ela não tá nem aí se que vão falar dela. Ela não tá nem aí se um carro atrás vai vir depois e vai bater. Simplesmente dá um apagão na pessoa. A pessoa quer fugir daquilo ali. Agora, a ciência, gente. Quais são as principais causas da fobia, então? Por que nós temos fobia? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a fobia, ela não tem uma causa determinada, tá? Pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento da nossa vida. Então, eu com meus 42 anos, eu não tive fobia nenhuma até hoje, mas isso pode acontecer ainda. Então, não estamos ilesos de passar por isso, tá? Com qualquer pessoa pode acontecer. Pode acontecer um evento traumático. Olá, bem-vinda, Ruth. Estou falando de fobias. Fobias e pânicos, oi. Bem-vinda. Espero que entendas meu português. Então, a ciência fala que a maioria dos medos e fobias, a maioria dos traumas em geral, em todas as lives eu tenho falado isso, elas vêm de quando nós ainda estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Porque tudo que, olha só, pensem comigo. Se quando a gente é um bebê, a gente é alimentado fisicamente mesmo, de crescer, de ter pele, de ter ossos e olhos e tudo isso, todo o nosso corpo é constituído dentro de uma barriga. Se a gente vê isso, né, não é nem questão de fé, de acreditar, é questão de constatação, certo? Um bebê é gerado e é desenvolvido completamente dentro da barriga de uma outra pessoa. Então, se nós acreditamos nisso, se nós constatamos esse desenvolvimento físico de um bebê dentro de uma barriga, nós também temos que aceitar que existe também uma transmissão também de sentimentos e emoções para esse bebê. Bem-vinda, Fá Fischer. Não é questão de eu acredito ou não acredito, acho que sim, não. É questão de lógica, certo? Como que o cérebro se forma? Temos que voltar lá para a sexta série, para as aulas de biologia, né? Falar dos neurônios, tinha os negativos e os positivos. Esqueci o nome. Tudo isso é falado na biologia, né? Quando a gente tá lá na escola que a gente não entende o sentido das coisas, porque nós aprendemos certas coisas. Mas tudo isso é formado dentro da barriga da nossa mãe. Então faz sentido que
Se a sua mãe estava grávida de você e ela teve um momento assim de um pânico, algo que aconteceu que gerou um pânico dentro dela, ela passou pra você. É igual choque. Igual choque. Se uma pessoa tá com a mão na tomada e ela segura a mão na outra pessoa, não transmite o choque, gente? Não é física isso? Não é física? Então, a mesma coisa. Então, a maioria dos medos, das fobias, a gente já tinha dentro de nós. Só que tava ali apagadinho, né? Porque a gente nasceu com aquilo, a gente não passou por aquela situação, vamos dizer como essa... Inclusive, tava grávida, olha só, vou até ligar pra essa doutora aí, pra dentista. Ela, inclusive, ela estava grávida. Eu vou lembrar, eu não lembro se ela estava grávida ou não, agora eu não sei. Quando eu trabalhei pra ela estava grávida. Olha só, eu posso até investigar se o filho dela mais velho, porque até onde eu sei, ela teve 2 filhos, não sei se teve mais depois. Até investigar se ele tem medo de alguma coisa, de barata também. Mesmo sem saber, olha só. Por quê? Porque ela teve aquele momento da vida dela. Oi, tia Glória, bem-vinda. Ela teve aquele momento e gerou aquele choque dentro dela e aquele choque passou para o bebê. E aí o bebê tá lindo, cresceu, nasceu, cresceu e de repente um dia ele vai ver uma barata e ele vai ter o mesmo pânico. Por quê? Porque o bebê tem memória. O bebê tem memória de tudo que as mães vivem. Obrigada, tia Glória, pelo carinho. Então, os cientistas defendem que as fobias e os medos, até mesmo ansiedade e depressão, já foi falado aqui em outras lives, que podem também ser de influência genética, tá? Então, qualquer um de nós está sujeito a passar por esses temas que eu tenho falado aqui, tá? Porque não é só de eu não tenho fobia, mas eu ainda tenho 42. Quantos anos hei de viver nessa terra, né? E existem coisas aqui dentro de mim que eu nem sei que foram geradas dentro do ventre da minha mãe. E eu só vou saber quando eu lidar com a situação. O que eu sei, por exemplo, que me veio à memória, minha mãe sempre fala que minha mãe tem medo de água, de nadar, de entrar em piscina. Ela falou que ela quase se afogou dentro de uma banheira. Ela sempre contava essa história. E a gente, adolescente, não quer saber da vida adulta, né? Da vida dos nossos pais. Mas agora, estudando sobre fobia, eu vou lembrar. Eu tinha medo de nadar. E eu não sabia nadar. Eu aprendi a nadar esse ano. Porque eu decidi que nada e nem ninguém vai me limitar. Então, se é uma fraqueza a mim, mas não era uma fobia, eu não passava mal, não chegava a ser uma fobia, mas era um medo. O meu irmão se joga na piscina, minha irmã não sei, acho que sim também. Não sei se minha irmã se joga na piscina, mas o meu irmão sempre vinha em piscina sem medo nenhum. E eu tinha, mas eu entrava, ficava aquela bobinha na escadinha, né? Mas eu me lembro de várias festas, várias confraternizações de empresas que eu ia e tinha piscina. E eu tinha uma vontade de entrar na piscina, de fazer o que todo mundo fazia, de pular e fazer aquela bagunça. Eu tinha uma vontade, gente. E eu ficava lá, torrando no calor de Maringá, ou na sombra, mas passando aquela vontade. E o pessoal se divertindo na piscina. E eu, porque como tava muito agitado, não dava pra eu ficar ali, né? Pra eu ficar na escadinha tinha que ser um momento assim mais tranquilo, né? Então eu perdi muitas oportunidades na vida de usufruir. Oi, Vini, bem-vindo. Por causa desse medo. E por que eu tinha esse medo? Provavelmente, será que minha mãe estava grávida de mim quando ela teve aquele incidente na banheira? Será que ela estava... Porque às vezes ela me contava a história, mas não contava o resto, né? Então, tá tudo ligado aí, gente, tudo ligado. Então, a questão como que fala de DNA lá, oh my God, esqueci agora. A questão de passar da família, esqueci agora o nome. Genética. Genética. A questão genética, ela é considerada para tudo na nossa vida, tá? Em todos os diagnósticos tem que ser levado em consideração a questão genética. E muitas vezes, muitos filhos foram adotados, muitos filhos, os pais faleceram cedo, eles não tiveram acesso a essa história.
do que da mãe, principalmente da mãe, né? Porque a mãe é a que gera, é a que carrega os 9 meses dentro, né? Então é o contato mais profundo. E às vezes a pessoa não sabe porque ela tem tendência à depressão, ou porque ela tem aquele excesso de ansiedade, porque aparentemente a vida dela não tinha motivos para ter esses comportamentos. Mas por isso é importante nos conhecermos a nós. E nos conhecer faz parte também desse processo de nos conhecer, se possível, conhecer a história da sua família. Porque aí vai trazer muitas respostas do porquê as coisas acontecem com você e é diferente na sua vida em relação das outras pessoas. Agora, quais são os aspectos, quais são as situações que podem ocorrer, assim, aumentar o risco de a pessoa ter uma fobia ou um pânico? O pânico, gente, as crises de pânico, a fobia é o medo irracional, é aquele medo, assim, que eu estou à beira da morte, de olhar uma barata, ou uma aranha, ou algo assim. Ou de dirigir de novo. Agora, o pânico ele pode até vir de situações emocionais. Existem pessoas que todos nós, vamos guardando coisinhas, né, dentro de nós, fingindo que não é nada. Doeu, chorei, mas bola pra frente, vou continuar. E aí todos nós temos um limite. Vai chegar um limite da nossa vida de que vai extravasar. Aí o pânico eu vou comparar como uma panela de pressão, tá? Porque aí vai juntando, vai fervendo, vai criando pressão e pá. E pá. E aí você vai explodir. E aí vai te dar uma crise de pânico. Por um motivo que... Enfim, eu vi um passarinho cair da árvore, ou bati meu pé na cadeira. Não vai ser um fato muito grande, muito forte que vai fazer você ter o pânico. Vai ser uma coisa bem bobinha do seu dia a dia, mas que já estava, assim, a sua panela já estava cheia de pressão. Uma hora ela ia piar. Esqueci até o nome do negócio lá. Porque aqui eu nem uso panela de pressão aqui nos Estados Unidos. Uma hora ela vai começar a fazer aquele barulho da pressão. E é isso que acontece com o pânico, tá? O pânico também são questões emocionais. Mais diferente da fobia. A fobia é mais para medos de coisas, né? E o pânico, a gente vai guardando. Uma hora vai explodir, tá? Quais são os fatores que contribuem? O histórico familiar. Quem conviveu com pessoas fóbicas na infância apresenta maior chance de desenvolver. Então tem a genética sempre em tudo, tá? Tanto nas doenças físicas, como gastrite, o câncer, sinusite, rinite, labirintite, coisas assim. Essas doenças físicas, todas elas consideram histórico familiar, todas. E as emocionais mais ainda. Mas também o fato de você conviver com uma pessoa que tem fobia também pode te levar a desenvolver fobia, porque você é criança, você não sabe como filtrar as emoções, não vai ter inteligência emocional para dizer, não, isso aqui pertence à minha mãe tá sofrendo desse medo de barata, eu não vou ter medo de baratas porque eu sou uma outra pessoa. Criança não tem, se nem adulto tem inteligência emocional, imagine uma criança. Então aí a criança vai acabar repetindo padrões do que ela vê. Segunda situação, questões de gênero. Olha só, por questões hormonais, de organismo mesmo, as mulheres têm mais chance de desenvolver fobia. Então, nós já vimos que as mulheres andam prejudicadas, né? Nós temos mais chance de desenvolver ansiedade, mais chance de desenvolver depressão, mais chance de ter fobia. A mulher sempre acaba, por questão fisiológica, por questão hormonal. Os hormônios da mulher são diferentes do homem, então as reações químicas dentro do corpo de uma mulher são diferentes de um homem, e aí nesse caso as mulheres acabam tendo mais facilidade, mais propensão, eu diria, né, de desenvolver doenças emocionais. E o último item aqui seriam os maus tratos, né? Então, pessoas que nascem em lares com muitos maus tratos, onde tem muito estresse, muita preocupação, muita situação de risco, elas têm mais condições, têm mais possibilidades de desenvolver fobias também. Porque o emocional delas já é abalado, já não desenvolveu
de maneira equilibrada e de maneira fortalecida. Desde que ela nasceu, por exemplo, né? Já teve num ambiente tóxico, num lar de muita violência doméstica, de muitas palavras destrutivas, coisas do sentido. Então, já é uma criança fragilizada emocionalmente, então é como uma balança, né? Aí ela já tá muito mais pesado para ela do que para uma outra que não passou por esse ambiente tóxico. E aí é onde tem mais chances dela chegar a explodir do que outras crianças, tá? Agora, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês são os tipos de fobias. De acordo com esse Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Então, existe um manual para esses transtornos mentais. E nesse manual são classificados 500 tipos de fobia. É muito tipo de fobia, gente. É fobia para tudo. Tem um nome para cada tipo de fobia. E aí eu vou falar para vocês aqui só a título de curiosidade 5 categorias que essas fobias se encaixam. A primeira, por exemplo, medos relacionados a animais. Como aranha, eu acho que essa é a mais conhecida, né? Aranha, cachorros, insetos, né? Aí o segundo seria os medos relacionados ao ambiente natural. Medo de altura, a altura também é muito comum, é muito conhecido, né? O medo de altura, de trovão, de escuridão. Tem gente que tem pânico de trovão, tem gente que tem pânico. Medos relacionados a sangue, ferimentos ou problemas médicos, como injeção, ossos quebrados, quedas. Não tem pessoa que passa mal de ver sangue, ou pessoas com fratura exposta, coisas assim. Medos relacionados a situações específicas. Aí, por exemplo, medo de voar, andar de elevador, dirigir. Medo de voar também é um medo bem conhecido. Tem muita gente que tem esse pânico. E aí, essa fobia. Por que é uma fobia ou é um pânico de voar? Porque é um medo irracional. Olha quantas pessoas voam todos os dias. E aí, olha quantos voos dão certo por dia, no mundo inteiro. E aí a pessoa tem aquele medo, pavor do avião caindo justamente na vez dela, né? Então, quais são as probabilidades matemáticas disso acontecer? Menos de 1%, né? A gente teria que procurar aí perguntar pro tio Google quais são as probabilidades, mas acredito que menos de 1%, porque é muito, muito raro, acontece, né? Uma vez ou outra, um acidente. Mas dirigir também é a mesma coisa, né? Tem pessoas que têm pânico, fobia de dirigir, nunca nem tentaram. Agora, eu queria destacar aqui, só por curiosidade, um medo que eu encontrei. Autofobia. Autofobia. Medo de ficar sozinho. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho. Lembrei de claustrofobia, medo de ficar em ambientes fechados, né? Então, algumas fobias são mais famosas, mais conhecidas do que outras. Então, são 500 tipos de fobia. 500. Então, um deles, por exemplo, que eu achei diferente, né? É o medo de ficar sozinho. Agora, como que a gente trata, então? É tratável? Tudo é tratável, gente. Tudo é tratável. Só não existe tratamento para o psicopata. Porque o psicopata, ele já nasceu faltando umas coisas nele que o ser humano, digamos, a maioria dos seres humanos tem, que é um controle, por exemplo, emocional, de ter empatia, de sentir arrependimento, de sentir remorso. Essa parte ele não tem. Ele não tem emoções. Um psicopata, ele não desenvolve emoções. Então, a formação cerebral dele já é danificada. Por natureza. E isso não tem como criar. Esse é o tipo de... Porque, como eu falo sempre da inteligência emocional, a gente pega um cabinho que queimou, desencapa ele, um fio que queimou, desencapa ele, e volta a selar ele com fita isolante. Essas são as situações emocionais que a gente consegue curar. Agora, o psicopata, ele é o único que você não consegue, não tem cura para a situação dele, tá? Agora, para todas as situações emocionais, sim, existem cura. Qual seria o tratamento, então, da fobia? Combinação de terapia e medicamentos, tá? Esses medicamentos é para controlar a ansiedade.
Porque a ansiedade é o excesso de pensar no que vai acontecer. E a fobia é medo excessivo do que pode acontecer. Então, os medicamentos são de controle de ansiedade. E a terapia? Que tipo de terapia a gente poderia então usar para tratar pânicos, fobias? A PNL é uma delas. Por exemplo, temos a teoria cognitivo-comportamental, temos técnicas de PNL e hipnoterapia. Eu destaquei aqui as 3 mais indicadas para a situação. Agora, cada uma trata de uma maneira diferente. A fobia vai conduzir o paciente de uma maneira diferente no assunto. O que faz escolher uma ou outra técnica é a história do paciente e a personalidade dele, porque cada pessoa tem um histórico diferente, familiar, fisiológico, funciona de maneira diferente. Tem pessoas que elas são mais auditivas, pessoas que elas desenvolvem melhor ouvindo. Tem pessoas que são mais visuais, elas precisam ver, ou são pessoas que gostam de escrever tudo que ouvem, porque elas precisam não só escutar, mas elas precisam ver o que elas estão escutando em forma de palavras. E tem aquelas pessoas sinestésicas. As sinestésicas são aquelas que sentem. Então tem pessoas que elas têm que sentir algo diferente para que aquilo faça diferença para ela, tá? Aquele tratamento faça diferença. Então a diferença entre escolher um tratamento e outro tem a ver com o histórico de vida do paciente, do cliente, ou paciente como queira, e dos resultados que ele deseja obter. Então eu conhecendo aquela pessoa, eu vou saber conduzir essa ou aquela técnica. E também você pode combinar técnicas, e você pode testar uma, e se não funcionar, você testa outra. Como já aconteceu comigo, que eu tenho uma pessoa que eu atendo, que ela tem medo de aranha. Não, ela tem fobia de aranha. Tem fobia de aranha. Então a gente testou uma técnica que não funcionou. Como que a gente sabe que não funcionou? Porque o próprio paciente vai dizer se funcionou ou não. Então, você vai fazer uma condução, você tem como se fosse um script aí, você tem como se fosse um rascunho, né? Como se fosse a minha live, que é um rascunho. E você vai conduzir a pessoa de acordo com o que você acredita que dá certo para ela, naquele momento. E ela mesma vai te falar, nossa, agora o comportamento dela e o que ela tá sentindo naquele momento vai dizer se funcionou ou não aquela técnica para cura de fobia, tá? E se não funcionar, bem-vinda, Fer, good to see you. E se não funcionar, nada impede que você teste técnicas diferentes. Então, existe mais de uma técnica para a cura de fobias, tá? A mais indicada aqui que a gente vê, a mais profunda e eficaz, é a hipnoterapia. Por quê? Porque a pessoa precisa, para ela se curar, pensa que a fobia e o pânico, ela foi criada como um choque muito forte, tá? Você enfiou seu dedo assim nos fios bem descascado e você levou um choque bem forte. Para você se curar daquilo ali, você precisa gerar outro grande choque, mais positivo. Então, a pessoa precisa estar exposta. A PNL e a hipnoterapia, elas são bem parecidas, bem similares. Mas a maneira de conduzir a sessão diferencia um pouco. Então, dependendo da situação, da fobia que a pessoa tem, do tipo de personalidade dela, como a gente falou aqui, se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, aí você vai escolher a forma de tratamento, tá? E aí você tem que dessensibilizar. A palavra é dessensibilizar. Dessensibilizar. Tirar a sensibilidade daquela situação. Então, aí, quando você conduz a pessoa numa sessão para tratamento de fobia, ela vai e a cura é efetiva, como você sabe? Quando no caso da barata que eu citei aqui, quando ela nunca mais tiver os mesmos sintomas irracionais ao ver uma barata. Então aí você vai conduzir aquela sessão de maneira que ela pode agora andar no meio de baratas e ela não vai sentir
Nada, pode sentir nojo, que é normal, né? Normal, né? Ninguém ia querer ficar abraçado com barata. Mas aquilo de a pessoa parar no meio de uma avenida, largar o carro ligado e sair como louca, sim. Não, louca foi uma palavra pesada nesse momento. Mas sair correndo, na vista de outras pessoas é louca, não é? Como eu falei aqui, a maioria das pessoas não entende as fobias. Não entende. E acham que estão livres de acontecer isso, né? Mas já falei aqui também que pode acontecer com qualquer um de nós e em qualquer momento. Bem-vindo, Matheus. Pode acontecer com qualquer um de nós e em qualquer momento da nossa vida, porque não é só sobre nós, é sobre tudo que foi gerado desde o dia 1 da nossa concepção. Desde o dia 1 da nossa concepção. Então, ainda que eu não tenha, ou ache que eu não tenha algum trauma dentro de mim, alguma fobia, algum pânico, eu só vou descobrir quando eu entrar em contato com aquela situação. Como no caso dessa dentista, o filho dela só vai saber desenvolver a fobia quando ele vê uma barata, e aí ele vai entrar em pânico. Ninguém nunca falou nada de barata, ele não teve uma situação, entendem? Ele não teve um histórico. Ele viu uma barata e já entrou em pânico de primeira. Por quê? Porque ele já tinha aquilo dentro dele. Aquela memória de quando a mãe dele estava grávida e ela passou por aquela situação. Ela passou pela situação. Então, até que para ela tem um certo sentido, porque para ela foi traumático. Mas o filho que ela estava gerando naquele momento, ele foi também como o choque lá que eu falei. Um pega a mão no outro e passa o choque. A corrente que é transmitida. Ele também foi afetado. E ele só vai saber quando ele estiver em contato com uma barata. E aí, o tratamento é o mesmo para os dois, tá? Quando é muito forte, os sintomas da pessoa é muito forte, tratamento medicamentoso para diminuição da ansiedade, porque a fobia é um transtorno de ansiedade. E as terapias, a mais indicada, a hipnose, que é PNL, porque elas vão te colocar em contato de novo com aquela situação, de maneira que no final da sessão você não sinta mais nada sobre aquele que seja o animal, seja medo de altura também, por exemplo. E hoje em dia existem essas tecnologias, né? Aqueles óculos que você tem realidade virtual, que fala? Realidade virtual? Você pode até simular, né? Então você pode até simular que a pessoa tá numa altura. Ela tem que passar por isso, tá, gente? Não é só falar, não. Então, se for uma cura de fobia, por exemplo, de altura, é importante que a pessoa tente entrar em contato com a altura novamente. Ela tem que se testar dentro dela, se fortalecer aquilo que passou, é como se fosse grifar. Então, a gente vai... digamos que a fobia foi escrita a lápis. A fobia foi escrita a lápis, tá ali, toda hora ela se manifesta. Você vai lá na terapia, você vai escrever, por exemplo, barata é perigosa. Aí você vai escrever a caneta. A caneta é mais forte que lápis, né? Então aí tá entrando a cura da fobia. Vamos escrever a caneta. Barata não significa nada. Nem que é bom, nem que é ruim. Barata não significa nada. Agora, como eu vou saber se de fato a barata deixou de ser perigosa pra não significar nada pra mim? Quando eu ver outra barata. E aí eu não tenho que ficar fugindo de barata, porque eu preciso saber, precisa consolidar essa cura. E aí, como se fosse grifar, eu vou falar agora grifar como marca-texto. Aí, esse sentido figurado pra vocês. E aí, quando você entra em contato com uma barata outra vez, aí você tá grifando em marca-texto. Realmente, barata não significa nada. Então, essa é uma maneira simples de ilustrar como que como se desenvolve a cura de fobias através de terapias, tá? É só uma ilustração, né, gente? Porque, na verdade, é uma sessão, mas é uma única sessão. E aí, como eu disse também, já citei aqui antes, você pode testar uma técnica, se não funcionou para aquela pessoa, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma maneira de reagir diferente às situações, se não funcionou, você vai testar uma outra técnica, porque existem várias, né? Então, até que ela consiga fazer essa mudança de sentido. Barata já não significa nada.
Oi, Mari. Oh, vocês duas estão juntas? Seja bem-vinda. Eu estou quase finalizando. Ah, mas eu estava esperando, Fernanda. Se você já ouviu meus áudios, estou esperando uma foto. Esperando foto de Mari, esperando foto de Alê. Que alegria, vocês duas devem estar juntas. Semana que vem, antes que eu me esqueça, no comecinho dessa live, gente, quando eu concluir, vocês voltem lá. Eu citei, eu tenho aqui ó, as 12 folhas, 12 lives, 51 lives, 12 meses. E aí eu citei os temas das lives de dezembro, janeiro, fevereiro e março, para as pessoas já terem uma ideia do que se trata. As lives vão ser sempre sobre temas emocionais, cura emocional e desenvolvimento pessoal, tá? Então, compartilhem para as pessoas, para elas virem para essa live, para elas crescerem, tá? Conhecimento compartilhado aqui. E na semana que vem é a live sobre o luto, encontrando paz em meio ao luto. Então, se vocês puderem estar compartilhando para as pessoas que vocês conhecem, que passaram por uma situação de luto ou estão passando nesse exato momento, é bem importante, tá? E é isso. E aí, para resumir a situação das fobias, tudo aquilo que foi construído pode ser desconstruído. Então, como oi Solange, bem-vinda, quase finalizando o assunto da live. Então, se tudo foi construído, pode ser destruído. Então, como a ilustração que eu passei, escreve a lápis é o trauma, escreve a caneta, já tá mais forte, a parte positiva, e depois você passa um marca-texto para ficar bem marcado, bem consolidada aquela cura, aquele tratamento, tá bom? E aí, por último, só queria citar a fobia, por exemplo, que pode estar sendo aí a próximo mal do século, as fobias sociais, né? Que são pessoas que têm medo de ser julgado. Olha como faz sentido isso do momento que nós estamos vivendo. Pessoas que têm um medo muito forte de ser julgado, de ser avaliado negativamente ou rejeitado numa situação social ou em um período da sua vida. Então, essa é uma fobia preocupante também, né? Que principalmente por causa do contexto do Covid, tudo que o Covid trouxe, que o Covid trancou as pessoas. Trancou. Olha, lembra que nós não temos inteligência, a maioria de nós não temos inteligência emocional. E outros ainda estão desenvolvendo. Aprendendo a desenvolver inteligência emocional. E aí nós ficamos fechados dentro de nós mesmos, sem saber lidar com aquilo que a gente estava vivendo. Então, olha o tamanho do problema que a gente criou dentro de nós mesmos, né? E aí, isso pode ter gerado fobia social, principalmente a gente vê em muitos jovens, que eles já não querem mais, né? Pra que eu vou me socializar, né? Já fiquei aqui esse tempo todo estudando online, jogando meus videogames. As meninas, não sei se tem meninas também que jogam de videogame, mas talvez nos WhatsApp, nas redes sociais, no consumo das redes sociais, a rede social gerou mais ansiedade ainda nas pessoas, né? Porque tudo é muito rápido, Ficar rolando a tela ali, ó, é rápido. E aí, hoje em dia, para você conseguir prender a atenção de uma pessoa, existem estudos que você tem que falar, você tem que chamar a atenção da pessoa em 3 segundos. Se nos primeiros 3 segundos de um vídeo que você colocou lá na sua rede social, você não prendeu a atenção da pessoa, a pessoa já foi, ó. 3 segundos. Olha isso, de um dia de 24 horas. Então, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais depressivas e também as fobias sociais estão aumentando. Então, também é uma situação preocupante, né? Que agora virou uma bola de neve, né? Era algo assim que aconteceu um surto de um vírus mundial no mundo inteiro e isso deixou sequelas nas pessoas de todas as idades, de todas, porque também os idosos, não só os jovens, mas também os idosos, né? Eles ficaram praticamente abandonados, né? Eles não podiam ver seus netos, eles não podiam ir, os netos não podiam vir. E no fim eles meio que se acostumaram com a solidão. E são as duas pontas, assim, gente, a adolescência e a
terceira idade, são as duas pontas que mais sofrem de depressão. Porque a pessoa no fim da vida, ela começa a se questionar. O que eu fiz da minha vida? Porque eu tô sozinha? Porque teve filhos e netos e todo mundo... E os netos estão na casa dos avós enquanto são crianças. Depois eles já não querem mais se envolver. Então, os idosos, acontece muito alto de depressão entre os idosos da terceira idade. E aí, com a pandemia, todo mundo ficou fechado, né? E aí, esses idosos também podem estar em fobia social e não querer mais voltar. Já se acostumaram com aquela solidão. Né? Bem-vindo, Jaime. Obrigado, Jaime, pelo seu comentário. Oh, muito bem. Não, Jaime, não tenho ainda canal no YouTube. Eu ainda estou desenvolvendo as minhas redes sociais. Estou fazendo live no Facebook e no Instagram, mas com 2 celulares. Eu ainda preciso configurar um software para fazer a live simultânea no Facebook também. Desculpa, Jaime. Mas a live fica gravada, você pode assistir em qualquer momento e enviar para os seus contatos. Né? Serão 51 lives, serão 51 temas. E não vamos falar só de problemas emocionais, tá? É que o emocional é a fundação, gente. É a fundação. Se a gente não tá forte aqui nas nossas emoções, todo o resto desmorona. É como construir castelo de areia. Em cima da areia. O castelo pode ser super forte e como fala aquele nome... como fala aquele... Esqueci uma palavra assim, bem bonito e super grande e majestoso. Mas tá em cima da areia. E a areia afunda. E a areia afunda. E a areia afunda. E o seu castelo cai. Então, por isso que eu comecei as lives pelo tema emocional. E ainda nos próximos meses, todo mês vai ter lives de desenvolvimento pessoal, da área de coaching. Mas vai ter sempre um tema emocional no meio, como culpa, mágoa, rejeição, abandono. Porque a gente precisa fortalecer as nossas emoções. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Passar por terapia, ser curados, ser fortalecidos, para depois construir um suntuoso, queria falar, um suntuoso castelo, tá bom? Muito obrigada, então, pela audiência de todos vocês. Obrigada, Mariana, pelo seu comentário. Não esqueçam, semana que vem, gente... É muito importante. Esse mês de novembro eu escolhi os temas mais profundos para falar, porque é o primeiro mês e é um mês da gratidão. Essa semana nós temos o feriado de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, quinta-feira. E eu amo esse feriado, assim, eu me identifico com ele, porque eu sou uma pessoa muito grata. E aí eu quis fazer essa live as 4 lives de novembro, bem assim, de temas bem atuais e necessários, tá? Então, eu já falei sobre ansiedade, depressão, hoje eu falei sobre fobia e semana que vem, na segunda, eu vou falar sobre o luto. Então, por favor, chame aquelas pessoas que estão precisando. E na semana que vem, na live também, eu vou estar oferecendo atendimento, tá? Para as pessoas que estiverem na live. Então, aquelas pessoas que estão sofrendo, e o luto, ele não tem prazo. Já só vou dar uma única dica, né? O luto não existe prazo, então não importa se a pessoa está vivenciando um luto que aconteceu esse mês, a semana passada, ontem ou 10 anos atrás, tá? Existem pessoas da minha própria família que eu tenho acompanhado que o luto aconteceu anos atrás. Mais de um luto, foram acontecendo vários lutos, mas quando teve um deles que a emoção não foi completamente vivida. E aí começou a acumular, igual a panelinha de pressão, lembra? Igual a panelinha de pressão que eu falei hoje na live. Então, não importa o tempo que essa pessoa viveu o luto. Porque ela ainda pode estar vivendo dentro dela. E ela não fala mais porque a sociedade exige demais, né? A sociedade coloca esse tempo. Porque já faz isso, porque já faz tanto tempo, porque não sei o quê, porque você tem que se levantar, porque você não sei o quê. Então, assim, as pessoas, lembrem, as pessoas não têm inteligência emocional. Então as pessoas vão falar, oi Elizabeth, bem-vinda. As pessoas vão falar o que elas acham que você deveria fazer. Porque elas não estão dentro de você e nem da sua situação. Então convidem pessoas para a live da semana que vem e para todas as outras
Dezembro, janeiro, fevereiro, até o mês de outubro serão 12 meses. Toda segunda-feira, 8 da noite do Brasil. Aqui eu estarei compartilhando conhecimento com vocês, tá bom? E vamos falar de todos esses assuntos aí que para ajudar as pessoas de maneira indireta. Não precisam, né? Às vezes a pessoa tem essa resistência da terapia, né? Ah, vou fazer terapia? Então vem pra live pra você ver como é interessante. Não é igual uma sessão de terapia, porque eu preciso fazer perguntas e respostas e vocês não podem me responder. Eu não posso escutar de vocês, né? Não consigo fazer isso através de uma live. Mas só o simples fato de compartilhar com vocês esse conhecimento vai trazendo luz. Vai trazendo luz para vocês e para todos aqueles que vocês estão num círculo. Então essa é a minha maneira de estar contribuindo, tá bom? Com todos vocês aí que estão me honrando na live. Então, chamem para a próxima segunda-feira. Essa live eu já estou concluindo ela por aqui. Eu agradeço cada um de vocês. Gratidão por estarem sempre aqui comigo. Lá no meu perfil do Instagram, @nicknobrega, você tem os destaques, abaixo da minha foto tem os destaques e ali estão lives. Já falei sobre inteligência emocional, foi uma live muito interessante também. Ansiedade tá lá, depressão tá lá. Se você perdeu ou se você lembrar-se de alguém que precisa ouvir, você vai lá no meu perfil do Instagram, encontra a live lá no destaque e manda para as pessoas, tá bom? E eu abençoo vocês e vocês ajudam a multiplicar. Muito obrigada, gratidão a todos vocês. Nos vemos na próxima segunda. Beijo, bye.